Com a paz do Senhor. Nós podemos dizer, como Jacó falou ali em Betel: o Senhor está aqui, e eu não sabia. Glória a Deus. Mas nós sabemos que Ele está aqui nessa noite. Podemos adorar, glória a Deus, na certeza que Ele está aqui nessa noite. Vou contar-vos o que penso do meu mestre, como Deus recebia luz e paz. Ele mudou e eu pensei completamente. Como Cristo, nenhum outro satisfaz. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com despeito e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como Ele ama a mim. Com a vida toda cheia de pecado, na miséria e com dor no coração, Ele ergueu-me com braços fortes de ternura, deu-me gozo, deu-me paz, consolação. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com despeito e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como Ele ama a mim. Cada dia Ele vem com segurança, mais e mais a revelar o seu amor, como um anelo compreender completamente esse amor tão divinal restaurador. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com despeito e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como Ele ama a mim. Aleluia! Glória a Deus! Meu maior desejo agora é amá-lo,
Amém, queridos? Aproveitar já o segundo louvor para nós recolhermos as ofertas, amém? Você que trouxe o dízimo, trouxe a sua oferta, abençoe a casa do Senhor, amém? Louvado seja Deus. A palavra do Senhor diz que nós devemos dar e dar com amém? Chamar o nome. O Marcos vai estar orando pelas ofertas, amém, queridos? Louvado seja Deus, nos ajude. Semana nós temos compromissos para honrar, amém? Louvado seja Deus. Né? Você sentindo de Deus, dê uma oferta de amor à casa do Senhor, amém? Nos abençoe em nome de Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Quem está feliz com Jesus nesta noite? Amém. Aleluia. Deus é bom. Abra sua Bíblia, Levítico, no capítulo 27. Versículo 30. Diz assim: também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará o seu quinto sobre ela, tocante a todas as dízimas de vacas e ovelhas, de tudo o que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Deus está falando de uma maneira gloriosa para mim e para você nesta noite, que todo o dízimo é santo ao Senhor, para que nós venhamos a dizimar, para que nós venhamos ofertar na casa do Senhor, mas com alegria, como já tem dito aqui, para que essas portas permanecem abertas. Nós também precisamos honrar a casa do Senhor, como Ele tem nos honrado, nós também temos que nos honrar a casa dele. E nessa noite, você que trouxe seu dízimo, você que trouxe a sua oferta, vamos orar em nome de Jesus Cristo e repreender nesta noite todo o mal. Vamos repreender o devorador, algo que esteja impedir para que você esteja dizimando, para que você esteja ofertando. Se há algum impedimento nesta noite, eu creio em nome de Jesus que essa noite vai cair por terra em nome de Jesus Cristo. Você que trouxe seu dízimo, sua oferta, vamos orar comigo em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, Senhor Pai, entra, Senhor, com as suas providências para cada vida nesta noite, a cada um dos ofertantes, a cada um dos dizimistas, Pai. Será algo, Pai, que está impedindo seu filho de dizimar nesta noite? Será algo que está impedindo seu filho para ofertar na sua casa? Pai, cai por terra em nome de Jesus Cristo, Pai. Que todo levante do adversário, Pai, do inimigo, cai por terra nesta noite em nome de Jesus Cristo. Que toda fúria do adversário cai por terra em nome de Jesus, Pai. Abençoa cada um dos ofertantes nesta noite, a cada um dos dizimistas. Só venha, Pai, multiplicar 100 vezes mais a cada um do seu filho, Pai. Pai, que nessa ainda que não tem para ofertar, para dizimar, Pai, só venha abençoar, só venha abrir as portas da janela do céu, Pai. Que em breve seu filho esteja ofertando, esteja dizimando na casa do Senhor, Pai. Abençoa cada um nessa noite, em nome de Jesus. É que eu te peço e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. 577. Eu quero que todos cantem juntos comigo. Mas louva a Deus mesmo. Pode louvar. Louvado seja Deus com toda a força do seu coração. Em fervência oração, Senhor Deus, meu coração, na presença de Deus, amar, mas só pode fluir o que está
gostaria de saber rapidamente se alguém tem algum testemunho, algo para compartilhar com a Igreja do Senhor, amém? Se alguém tiver, louvado seja Deus. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome. Glória a Que é Deus. pequenininho. Amém, Jesus. Glória a Deus. Como foi o nome da última nossa campanha? Qual foi mesmo? Ai, caramba. Peraí, eu vou lembrar. Qual foi o nome da última campanha, irmãos? Bem. Amém. Então, graça e paz, igreja. Eu vim testemunhar exatamente dessa campanha e foi bem propício esse louvor, porque é algo sobre o altar que eu vou testemunhar. Eu sou de outro ministério, mas eu moro aqui perto, meu ministério é lá do outro lado de Santo André. Minha amiga me apresentou esse ministério aqui mais pertinho, para eu poder vir durante a semana. Enfim, no último dia, quantos lembram que a pastora pediu para que nós trouxéssemos objetos, papéis e colocássemos no altar? Amém. E eu estava passando uma dificuldade, porque eu e meu esposo estávamos trabalhando e a minha filha de 3 anos, nós não conseguíamos vaga na escola para ela. E estava muito difícil, fazia muito tempo que nós estávamos atrás de uma vaga e não conseguia. Eu já estava achando que não era nem de Deus a minha filha para a escola. Mas minha amiga falou assim: Paula, aproveita e traz as inscrições. E eu esqueci, trouxe uma que estava na minha bolsa sem querer, querendo. Eu falei assim: vai ser essa mesmo, e coloquei aqui no altar. Amém. Queridos, nem uma semana depois, exatamente a escola que estava no altar me ligou. E eu quero dizer algo, não foi apenas uma escola. Eu demorei bastante tempo para conseguir a vaga, mas 2 escolas apareceram. E todos sabem que a escola do governo, do estado, nós temos que ficar com a vaga que ele der e no horário que ele der. Só que Deus é tão abundante, maravilhoso, que eu escolhi a vaga e eu escolhi o horário que minha filha precisava estudar. Deus é maravilhoso. Eu quero te dizer algo. Quando você colocar no altar, creia. Eu quero que você grave algo no seu coração. Deus leva muito a sério aquilo que você coloca no altar. Talvez você colocou coisas aqui que ainda não aconteceu, mas há tempo para todas as coisas. Deus não nos dá nada prematuro. Ele nos dá algo saudável, completo e perfeito. Creia que se não chegou, ainda está sendo gerado pelo Senhor no seu coração e vai acontecer assim. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Amém, queridos? Esse é o Deus que nós servimos, amém? Ele cuida de todas as coisas. Mais alguém? Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Deus, Ele é fiel, né? Toda honra, toda glória seja dada ao nome do nosso Deus, do nosso Senhor. Amém? Vira para o teu irmão e fala: Ele ainda opera milagre. Tem mais aqui? Alguém cutucando alguém ainda? Tem alguém cutucando alguém que tem testemunho para dar? Quem quer? Ele está só assim, ó. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, esse final de semana que passou, né, eu estava aqui. Louvado seja Deus. Tem experiências que o Senhor nos dá. Eu falo que a vida de um profeta, o dom de visão, de profecia, nem tudo é flores, né? Nem tudo é bonitinho. Louvado seja Deus. No início desse mês, o Senhor me deu uma visão com o pai desses meus amigos lá no Rio de Janeiro. Um sonho, eu tive um sonho com ele, que eu estava na casa dele e que eu lavava, limpava a cozinha e a sala da casa dele. Eu e o filho mais novo dele, o Bruno. É uma família que assim, eu amo demais. A gente se conhece há mais de 20 anos. Sempre nas minhas férias, se eu tenho oportunidade, eu estou lá com eles. E o tempo todo, e o quarto dele tem a sala e a porta do quarto dele fica na sala. E no meu sonho, eu limpava a sala, e eu olhava para o quarto e eu via ele deitado na cama, bem esticado na cama. E só eu e o Bruno que fazia essa limpeza.
desses 2 cômodos da casa. E, em determinado momento do sonho, eu falo: Bruno, tira o sofá, tira o rádio, tira as coisas para fora, você precisa tirar para fora. E ele tirava, colocava na área, na varanda, as coisas para fora. E quando nós terminamos ali de lavar, e saía de dentro de casa, da casa dele, o sonho, uma água muito escura, uma água muito suja. E quando nós terminamos de lavar, constava uma Kombi branca, e de dentro dessa Kombi descia um senhor com camisa azul clara, calça azul marinho, e com uma prancheta na mão. E ele vinha até mim e eu falava assim: pode entrar. E quando ele olhava, dentro da sala não tinha nada. E ele falava assim, ele olhava, simplesmente olhava e falava assim: é exatamente assim que tem que ficar. E ia embora. E ao mesmo tempo, de dentro da sala, no sonho, eu via muitas pessoas do lado de fora na rua. Muitas pessoas. Eu cheguei até a comentar com algumas meninas aqui da igreja a respeito desse sonho. E eu liguei para a sobrinha, para a neta dele, né? Neta desse senhor, do senhor Edu, e para uma das filhas dele, e contei o sonho. Contei para elas o sonho. E uma das meninas falou assim: nossa tia, que ela me chama de tia, ela falou assim: nossa tia, esse uniforme e esse carro é do pessoal da funerária aqui da cidade. E eu falei: vamos orar. Uma semana depois ele foi hospitalizado. E quando foi essa semana, o estado dele se agravou. E aí eu comecei a orar ao Senhor: Deus, eu vou, eu não vou, eu vou, eu não vou. E eu falei: vou buscar do Senhor se é para mim estar indo ou não é. E na quarta-feira eu fui a um culto, né, de umas irmãs que eu gosto muito, e até a Michelle e a Juliana estavam comigo no culto, meu pai também, e o Marcos também estava comigo nesse culto. E ali Deus tomou a irmã. Eu falei: Senhor, fala comigo, se for para mim ir. E ali no final do culto eu não pedi oração a respeito. Eu falei: se eu tiver aqui, o Senhor vai falar comigo. Deus tomou a irmã Cida e disse: vai apressadamente. E ali tu vai ficar 3 dias, porque eu vou fazer uma obra. Então eu entendi a resposta de Deus e me preparei. Irmãos, por isso que eu falo, quando Deus está no negócio, a gente não precisa se preocupar. E eu falei: meu Deus, e agora? Eu vou de ônibus, eu vou de carro, o que eu faço? Não é muito perto, é no estado do Rio, é interior do Rio, né? Mas não é muito pertinho. Eu vou de ônibus, eu vou de carro. E aí me organizando para ir. Quando foi na sexta-feira de manhã, eles me ligaram e falaram assim: olha, o pai foi entubado. Aí o Senhor falou comigo: vai de carro, porque vai precisar. Falei: meu Deus, mas de carro, né, o gasto é maior, tal. Minhas condições financeiras. Quando foi meio-dia, sexta-feira, uma pessoa me ligou e falou assim: Tânia, eu não sei o que está acontecendo, mas o Senhor pediu para mim te dar uma quantia, porque você vai precisar. Você pode vir aqui na minha casa? Aleluia. Deus mandou eu te abençoar com valor X. Eu falei: amém. E assim eu me preparei. Sábado de manhã eu saí, fui para a Volta Redonda. Eu cheguei lá por volta das 13 horas, 4 horas era a visita. Ele já estava entubado. E eu falei: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Estou contando um testemunho para os irmãos entenderem. E aí eu subi na UTI. Ele já estava sedado. Eu peguei na mão dele. E até a enfermeira estava no quarto. Falei: será que ele está ouvindo? Ela falou assim: ela falou: é muito difícil a gente falar em caso de consciência. Ela falou: mas pode ser que ele ouça. Eu falei: se o Senhor me mandou até aqui, então eu creio. Parte dessa família eu já ganhei para Jesus, mas ele é a pessoa do coração, era uma pessoa maravilhosa, porém de um coração muito duro para as coisas do Senhor. Eu peguei na mão dele e falei para ele: Seu Edu, estou aqui, né? Meu Senhor, tal. Se o Senhor estiver me ouvindo, dá um sinal para mim, seus olhos, com a sua mão. Com o dedão ele apertou a minha mão. E eu falei assim: o Senhor aceita Jesus como seu Salvador? Ele novamente apertou com o dedão a minha mão e soltou lágrima pelos olhos. Ali eu fiz uma oração de entrega da vida dele.
Entreguei a vida dele ao Senhor Jesus. Falei, Deus, faz a sua obra. E nós fomos embora. A família estava bem desesperada. E o Senhor havia usado a irmã para falar que a minha chegada ali traria paz ao coração deles. Como ele já não tem a mãe, então a perda do pai. Quando foi por volta de 9 horas da noite, nós nos reunimos na casa de uma das filhas, todos os filhos, os netos. Eu dei uma palavra para eles. Nós fizemos uma roda na sala, oramos ao Senhor. E eu falei, vamos pedir para que Deus faça o melhor para a vida dele. Vamos entregar na mão do Senhor em concordância. E todos concordaram com aquela oração. Nós oramos, nós louvamos ao Senhor. Tinha mais uma irmã, que é da igreja, uma das sobrinhas que vai. Ali também ela nos ajudou em oração. Quando nós terminamos a oração, o telefone tocou e a notícia chegou que ele havia falecido. Agora, irmãos, veio a parte do sonho. Aí o filho mais velho, a outra filha, foi para resolver as coisas no hospital, as coisas da funerária. Nós ficamos lá na casa da outra irmã. Por volta de 3 horas da manhã, aí nós, até então eu não sabia onde seria o velório. E o último pedido dele, se ele falecesse, ele queria ser velado na casa dele. Eu não sabia. 3 horas da manhã, o corpo chegou. Quando eu saí da casa da outra filha, que é na rua do lado, que eu virei assim, estava parado na frente da casa dele, uma Kombi branca. Quando eu dei a volta atrás da Kombi, eu me deparei com um homem de camisa azul claro e de calça azul marinho, como o Senhor havia mostrado no sonho. Detalhe, antes, um pouquinho, quando nós ficamos sabendo que o velório ia ser na casa, eu via o filho caçula tirando as coisas da sala, como o Senhor mostrava no sonho. E a sobrinha dele falou para mim, olha lá, tia, igualzinho Deus te mostrou no sonho que está acontecendo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Até isso, Deus, Ele prepara todas as coisas. Até isso, Deus, Ele mostra. Mas para a glória do Senhor, Deus derramou um bálsamo naquele lugar, não houve desespero, foi tudo uma calmaria, choro sim, tristeza sim, mas para a honra e glória do Senhor, não houve desespero. Antes do sepultamento, nós lemos uma palavra, oramos ao Senhor. 2 filhos que ainda não tinham aceitado Jesus, aceitaram Jesus para a honra e glória do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Ali o Senhor falou que eu ficaria 3 dias. Quando foi ontem, eu arrumando minhas coisas, ele disse, não, fica mais um dia, fica com a gente. Eu falei, não posso, porque a gente tem que ser atento à voz do Senhor. O Senhor falou que ali eu ficaria 3 dias, então eu tinha que me retirar dali no dia de ontem. Assim, eu retornei para Santo André, para a glória de Deus. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o ídolo de Deus. Quando o Senhor fala, nós temos que ir fazer a vontade do Senhor, ainda que seja dor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus.